time, beleza? Tudo bem? Tempo, ó, de chuva. Terminei de dar uns treinos agora, passei a manhã atendendo personal e meu celular tava abarrotado de mensagens. Tava lendo aqui, tava pensando em algumas coisas, ouvindo alguns áudios, e eu como treinador, eu tenho que tentar passar para vocês todas as circunstâncias, o que pode acontecer num evento desse com chuva, porque a gente tem alunos de todos os níveis. Então a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: todo ser é único, então as pessoas têm gostos diferentes, as pessoas têm níveis de treinamento completamente diferentes, níveis de experiência com o ciclismo também muito diferente. Então eu tenho atletas que estão indo para a rota agora para chegar pela primeira vez nos seus 120 km, seus 118 km, e tem atletas que estão indo pela terceira, quarta, quinta vez para tentar melhorar seu tempo, já são experiências. E isso influencia muito na forma da pessoa pensar, na forma dela pilotar e se comportar durante um desafio desse, dela ir ou não. Então tem muitas coisas que são completamente individuais. Eu tive áudio aqui falando assim: professor, não tenho intenção alguma, não tenho prazer algum em andar com chuva, em andar com lama, não vou de jeito nenhum. Tem atletas que estão em dúvida e tem um pessoal que já falou: eu vou de qualquer jeito, pode estar chovendo, pode estar um dilúvio que eu vou. E ninguém, na minha opinião, ninguém está errado. Todo mundo tem seus gostos pessoais, tem seus medos, suas experiências. Então eu estou aqui para tentar ajudar sempre ao atleta entender da melhor maneira possível e orientar a fazer a coisa correta. Os atletas menos experientes, por exemplo, a Cíntia, minha esposa, ela nunca pedalou em uma situação de lama. Ela pegou um pouquinho quando a gente foi para Bartira, mas ela já acordou de manhã falando que ela não iria, que ela já tá completamente decidida que ela não quer ir. E eu tenho que respeitar isso. Imagina se eu tento forçar ela a ir de alguma maneira, ela se acidenta, se machuca, e como que as coisas vão ficar? Então, eu quero orientar quem vai a fazer a coisa correta, e quem não for, a gente vai tentar fazer outro dia, fazer o mesmo percurso, a vida se continua. Não tem certo, não tem errado, tem questão de preferência. O que a gente tem que entender com um treino desse, com um desafio desse com chuva? O nível de desgaste vai ser muito maior. Eu calculo de 40% a 50% a mais de desgaste, de gasto calórico. Vai ficar mais pesado, vai ficar mais liso, o estresse mental vai ser maior, o estresse físico vai ser muito maior, e isso vai gerar um desgaste maior para o atleta. Então, uma das primeiras dicas para quem for, leva farol e leva sinalizador. Por quê? Quem estava pensando em chegar às 3 da tarde, provavelmente vai chegar às 4, 4 e meia, 5 horas. Isso é praticamente uma certeza. O tempo de prova vai aumentar bastante. Então, já coloca isso como um ponto a ser considerado. Aumentando o tempo de prova, aumentando o desgaste, a gente vai precisar aumentar a quantidade de carboidratos durante o desafio. Porque senão pode ter prego de fome, e ter um prego de fome com lama, com chuva, não vai ser legal. Uma das preocupações minha é com relação ao equipamento. A pilotagem muda, mas a gente também tem que fazer alguns ajustes no equipamento. Então eu anotei algumas coisas para vocês. Pneus. O ideal é a gente baixar um pouquinho a calibragem dele, deixar ele um pouquinho mais murcho para que ele tenha um pouco mais de aderência. Até porque com chuva, terreno úmido, a gente vai desenvolver menos velocidades menores, até pela prudência, para evitar quedas. Então permite a gente andar com o pneu um pouquinho mais murcho, vai dar mais segurança. Eu gosto também de mexer um pouquinho na calibragem da suspensão. Eu costumo deixar ela um pouco mais macia e com um retorno um pouco mais suave. Por quê? Porque isso vai evitar de ter movimentos mais bruscos, movimentos mais agressivos, e fazer com que a gente perca a roda da frente. Eu sempre costumo fazer esse tipo de calibragem nos meus pedais com chuva. Óleo na corrente em vez de cera, porque se chover e molhar a corrente, a cera sai rapidinho, o óleo fica. Então, levar um óleo aí na bolsinha para poder aplicar em caso de chuva no momento. E retirando a lama do equipamento, vai acumular lama na roda, vai acumular lama na sapatilha, então é importante um pauzinho, alguma coisa para ir retirando a lama. Outra dica que eu já falei é levar farol e sinalizadores, porque a chance de dar algum problema e chegar mais tarde é grande. Vai pegar um trecho de asfalto no final, urbano, então nada de estar no escuro, porque aumenta muito o risco de um atropelamento. Pelo amor de Deus, foca nisso. E carregado, não esquece de carregar. Em relação ao equipamento, a gente sabe que vai ter um desgaste maior e que depois de pegar lama vai ter que levar na oficina. Então muitos atletas já vieram falando: professor, vou abortar, não quero gastar com revisão. Tudo bem, tá certo, cada um segue aquilo que lhe convém. Em relação à pilotagem também a gente vai modificar algumas coisas, muito cuidado. Fica úmido, fica liso, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, murchou os pneus, melhorou a suspensão, pense em fazer uma pilotagem sempre de forma mais suave. A primeira dica que eu dou é se antecipar cada vez mais aos obstáculos, ao que pode vir a acontecer. Levanta mais o olhar, enxerga mais longe.
Por quê? Com o terreno úmido, a gente tem que utilizar os freios de maneira mais cautelosa. Se a gente frear com muita brutalidade, muito de forma brusca, pode ser que a roda bloqueie, que a roda trave. E a roda travando com um terreno úmido, a chance de deslizar e cair é grande. Então, antecipou ao que está acontecendo, olhou mais à frente, use os freios de forma mais suave, tenta antecipar tudo o que está acontecendo, diminua a velocidade, principalmente em descidas, em curvas, em trechos que tem paralelepípedo, pedra, porque fica um sabão, fica liso. Nas subidas, durante as subidas íngremes, a chance da roda da frente patinar é muito maior. Então, aquela pilotagem para a subida, que a gente vai abaixar mais o nosso tronco, vai pesar mais a roda da frente, isso tem que ser mais aprimorado ainda. Tomando muito cuidado para não gerar um torque muito forte, um torque muito agressivo e fazer com que a roda da frente patine. Então, a cadência durante a subida tem que ser uma cadência mais suave, sem fazer força, sem gerar muito torque, porque senão pode patinar e vai levar um tombinho. Frenagem mais suave, evitar pontos escorregadios. As faixas pintadas no asfalto ficam lisas, bueiro, as pedras ficam muito lisas, galhos de árvore, muito cuidado com isso. O terreno, principalmente para quem vai ficar mais para trás, os atletas mais lentos, o terreno vai ficando cada vez mais judiado, porque são 1.000 e poucas, 1.500 bikes percorrendo um caminho e procurando o melhor trecho. Então quem vai ficando para trás vai ficando mais buraco, mais vala, mais lama. Então toma muito cuidado com as valas, com os buracos, se antecipe sempre, evita acidentes, esse tipo de coisa. Pilota sempre de forma mais suave, isso vai fazer com que as chances de acidentes sejam menores. Aí vem alguns cuidados com o corpo, já falei alguns, que é aumentar a ingestão de carboidrato, aumentar a ingestão de líquidos também, mesmo não estando calor, a gente pode superaquecer, uma coisa louca, né? Mas provas, desafios em terrenos, em clima úmido, faz com que o nosso suor do corpo não seja evaporado tão facilmente. Isso faz com que o corpo superaqueça. O suor é um dos melhores mecanismos para dissipação de calor. E quando o suor começa a acumular na pele e não evapora, a gente começa a superaquecer. Então, bastante cuidado com o superaquecimento. E daí vem o oposto, que é a hipotermia. A gente pode ter hipotermia, que é o quê? Excesso de frio. Mas por quê? Se choveu, vento de frente, a roupa molhada e se baixar mais a temperatura, pode gerar hipotermia. Então, bastante cuidado. Um bom corta-vento, uma boa capa de chuva, talvez evite esse tipo de coisa. Então, muito cuidado com isso. Com o corpo molhado, aumenta bastante o risco de assaduras, porque aumenta o atrito. Molha o bretelle, começa a ter mais atrito. Então, um bom creme anti-atrito faz toda a diferença. Leva com vocês o tubinho, porque pode ser que precise reaplicar durante o desafio. Lama, terreno pesado e assado, a coisa fica bem complicada. Muito cuidado com isso. O desgaste físico vai ser maior, já você vai falar isso, e consequentemente o desgaste mental. Esteja preparado porque vai ser perrengue, vai passar por situações mais desafiadoras. E não é apenas um pedalzinho curto, no periquito, são 120 km. Chegou no quilômetro 80 e deu ruim, tem mais 40 para chegar em Maringá praticamente, ou então alguém vai ter que te buscar. Pensa também que os cata-ossos vão estar provavelmente mais sobrecarregados, então eles vão ter que ter um pouco mais de paciência se precisar subir no cata-osso. Vão com tudo isso em mente. O gasto energético vai ser meio maior, aumentar a quantidade de carboidratos. É isso, gente. Prudência, tem estratégia, modifica as estratégias, modifica um pouquinho o equipamento, a regulagem. Vai ficar mais difícil, mais desafiador. Os mais experientes vão gostar, vão adorar, vão se divertir. A pilotagem fica de certa forma, mais divertida, às vezes dá aquelas escorregadinhas. É individual. Se o atleta está confiante em ir, vai, aproveita, se diverte, segue as instruções, curta. Com cuidado. Quem não quiser ir, terão outras oportunidades. Faz parte, cada um na sua, e vamos que vamos. Qualquer dúvida me chama. Um abraço, amanhã a gente vai estar lá na largada e vamos com tudo.